nome de Jesus, o Senhor possa cuidar, Senhor, daqueles que nós deixamos em casa, que o Senhor possa cuidar dos nossos amigos, da nossa família. Cuida, Senhor, daqueles que estão chegando, daqueles que não vão poder estar aqui hoje, daqueles que estão na live nesse momento também, para receber de algo da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se mova entre nós. Nós estamos aqui com o coração aberto e preparado para que o Senhor possa vir sobre nós. Em nome de Jesus, nós queremos que os céus se abrem nesta noite, e nós podemos, Senhor, desfrutar da tua presença neste lugar, através não somente do teu Espírito, mas através da vida desse irmão que se propôs a estar aqui nessa noite, para juntamente podermos louvar e engrandecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor. Aleluia. Vamos começar louvando a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Declare. Ele é muito bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor
a sua bondade que se estende de geração em geração. Você recebe da bondade de Deus nessa noite, a porção do amor, da bondade do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele veio como essa prova de amor. Ele veio para que hoje você pudesse ter liberdade, para que hoje nós estivéssemos aqui para adorar, engrandecer e para que pudéssemos estar diante do nosso Deus. Então que nessa noite nós possamos estar com os corações gratos. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, o meu coração é grato, porque através de Jesus, hoje eu tenho acesso, hoje eu posso estar diante de Deus com liberdade. Amém? Então vamos continuar? Vamos declarar: eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem, toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. O que aconteceu? Ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou.
nos deu direito a estar no Santo dos Santos, juntamente com o Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Feche os seus olhos e vamos continuar adorando o Rei dos Reis.
Aleluia. Estamos aqui, Senhor, para o louvor da sua glória. Estamos aqui para te adorar, porque recebemos por revelação em nosso espírito que somente tu és digno de todo louvor, honra e glória. Te coroamos nesta noite, te entronizamos, nós te amamos e declaramos que a nossa vida te pertence. Tu és o nosso Deus, Senhor e Salvador. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite, como é que você está? Tudo bem? A graça e a paz. Deus vai falar com você nesta noite e pode se sentar, abençoado em nome de Jesus. Quem está com frio, diga ai de mim, Senhor. Tem gente que é friuento, né? Eu confesso que eu sou. Eu prefiro o calor do que o frio. Olha que legal ter a Luciana aqui hoje, a Natasha, que alegria. Do lado da Rosângela, quem é Rosângela? Como é teu nome? Adriana, tudo bem? Que bom, que alegria. Muito bem, como é que é teu nome? Simone, tudo bem? Que bom. Mais alguém aí? Glória a Deus. Olha a Amanda lá atrás, que alegria. Carlos, tudo bem? Quem está do seu lado, Carlos? Oi? Oi? Joana. Eu quis ouvir direitinho para não falar errado. Vocês sabem que às vezes eu dou essa gafe, né? Mas é Joana. Joana. Tudo bem, Joana? Seja bem-vinda. Muito bom. Glória a Deus. Tudo bem? Aleluia. Glória a Deus. É muito bom tê-los aqui mais uma vez. Eu creio que Deus vai falar profundamente conosco nesta noite. Antes eu preciso agradecer muito ao carinho de vocês por ontem ter nos recebido como sempre, não é? Com tanto amor, não é? E aquela mesa farta, não é? Glória a Deus. Senti falta do pezão, da Rose. Me disseram que vocês não saem durante a semana. Chega tarde, né? Eu sei disso. Eu sei que não é fácil. Mas foi muito bom, né, Chico? A maionese da Conceição. É bênção, né? Glória a Deus. Amém. Conheci o Caio, né? Gente boa. Tá bom. Agradece lá os seus pais pela acolhida, pelo carinho, viu? Glória a Deus. Tudo bem por aí, Alice? Se concentrar agora. Vamos lá? Eu tenho alguns avisos para dar agora. Hello. Eu tenho uns avisos para dar agora. O primeiro aviso que eu vou dar é do curso de casais. Como é que está o som aí embaixo? Está agressivo? Se tiver, dá uma maneirada, tá bom? Começamos um curso de casais e está sendo assim muito legal, porque eu não sei se você sabe, mas os casais eles precisam de um up. Depois de um tempo, eu acredito que o casado há mais tempo foi a Rose e o Hamilton, né? 38 anos, né? E aquilo, algumas pessoas me perguntaram, pastor, eu já estou casado há bastante tempo, eu não vou não. Estas pessoas servem de testemunho aos que estão casados há pouco tempo. Ele olha
para esse casal e penso assim: se eles conseguiram, eu também vou conseguir, em nome de Jesus. Gente, estar casado é um desafio, é ou não é? O apóstolo Paulo falou para não casar. Vocês foram teimosos e quiseram casar? Agora aguenta. Um dia eu ministrei sobre Deus escolher o seu companheiro, a sua companheira. Aí uma pessoa disse assim: pastor, e quando Deus não escolheu? Falei: você escolheu. Então agora o azar é teu. Ou Deus escolhe para nós, ou a gente escolhe e aguenta as consequências. Mas é suportável, não é? A gente aprende com o tempo a viver debaixo dessa tortura santa. É brincadeira. Não existe casamento perfeito, mas existem casamentos felizes. E quando a gente começa a lidar com as indiferenças do outro, o problema é que dentro de um relacionamento a gente quer que o outro seja igual a gente. E se não for igual a gente, aí azeda. Então, o bacana do curso é da gente sentar, da gente ouvir. Olha, nunca ache que já sabe tudo. Até eu, como pastor, eu sento para ouvir os meus discípulos e eu aprendo com eles. Sabe por quê? Deus fala com eles. Deus fala com aqueles que buscam. E eu aprendo coisas com eles que eu não sabia. E eles aprendem coisas comigo que eles também não sabiam. E essa é a graça da vida. A gente ter essa troca, não é? Esse compartilhamento. E a gente acha que muitas vezes a nossa vida não está boa. Aí quando a gente ouve o testemunho do irmão, a gente diz: glória a Deus, eu vivo num céu. A minha vida é uma bênção. Ainda bem que eu não casei com a mulher daquele lá. É, né? Você fala: Deus é bom demais. Ou você não fala: graças a Deus que eu não casei com aquele lá. O meu é esse aqui mesmo. Ô Senhor, obrigada. É assim que funciona, não é? Está fazendo careta aí, Fábio? Carol tem excesso de riso nessa hora, né? Você que falou que quando ela tinha excesso de riso tinha prisão de ventre, alguma coisa assim. Não, né? Não é a Carol, não, né? Não pode falar, né, Fábio? Tá certo. É perigoso. Você está num lugar público. Então, amados, sabe, às vezes o relacionamento da gente está chato. Mas está chato porque a gente não aprendeu a renovar. Não aprendeu, por exemplo, a perdoar. Não aprendeu a ouvir, não aprendeu a entender, não aprendeu a se colocar no lugar da outra pessoa, porque tem dia que a gente não suporta nem a gente mesmo, é ou não é? Tem dia que a gente briga olhando no espelho, é ou não é? Tem dia que você se agride, não é? Tem gente que quando o demônio sai diz assim: graças a Deus saí dessa pessoa, não aguentava mais. Então é por aí. Então tenha a humildade, se possível, não é? Eu sei que alguns irmãos não têm condições de estar aqui, eu respeito. Até aqueles irmãos que não querem estar, nós também respeitamos. Nós acreditamos que toda obra do Espírito, ela tem que ser feita com liberdade. A Bíblia diz: onde está o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Então nós não estamos aqui para condenar aquele que não vem, aquele que não se interessa, aquele que não participa. A gente entende, mas a gente olha para a realidade da igreja e vê que as pessoas precisam de ajuda, mas elas não querem se ajudar. Então tem que pagar um preço, é ou não é? De sentar, de ouvir algumas coisas que às vezes confrontam a gente. Aí a gente vai pensar e ver no que é que a gente precisa mudar. Porque olha, toda realização pessoal está ligada a mudanças. A gente pensa: é o outro que tem que mudar, pastor. Mas quando você muda, não importa se o outro muda ou não muda.
O que importa é que agora você está de bem com você mesmo. Você precisa conhecer a tua verdade. Porque tem gente, olha, eu lido com casamentos, relacionamentos, atendimentos, aconselhamentos, discipulado há cerca de 30 anos. Não adianta querer mudar a outra pessoa. Só quem muda é Deus. Agora, se você quiser mudança, Deus muda você. Agora, quando a graça de Deus se manifesta na tua vida, tudo começa a ter um novo sentido. Você até se apaixona de novo pela esposa. Você até se apaixona de novo pelo esposo. Eu me lembro de um caso que a irmã diz assim: pastor, em atendimento, eu só perdoo ele depois que eu pagar com a mesma moeda. Depois que eu ponhar uma galha muito bem dada nele, aí eu perdoo. Falei, irmã, a Bíblia diz para não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Ela estava tão revoltada que ela queria dar a paga com a mesma moeda, até que o Espírito Santo tratou com ela, porque a índole dela não era daquele jeito. Até um dia que ela, ouvindo sobre perdão, e a gente tem uma lição especial sobre perdão, a pessoa perdoa. Tem uma lição boa sobre temperamento. Sabe o que é temperamento? A gente tem o nosso caráter, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem o nosso temperamento. E às vezes a gente não entende o temperamento do outro, não é? Por exemplo, a mulher é dinâmica, é por natureza. Mulher é dinâmica. O homem muitas vezes é devagar, quase parando. Oi, Cíntia. Oi. E os homens ficam bravos comigo. Que é isso, pastor? O senhor está falando mal dos homens? Não. Eu estou fazendo uma análise. Pergunta para tua mulher. Bem, você acha que eu sou devagar, quase parando? Ela vai dizer, em algumas coisas você é. Não é em tudo, graças a Deus. Diga aí, graças a Deus. O homem às vezes tem que empurrar ele na descida para ver se pega no tranco. Ou a mulher pede para ele, pendura o tapete que eu acabei de lavar, dá briga. A mulher pediu e ela espera que ele coloque o tapete de pronto para escorrer. Dá 15 minutos, dá meia hora, dá 1 hora, dá 1h30, dá 2 horas, dá 3 horas, o tapete está lá. Sabe, a mulher pega, faz uma força descomunal. Ela briga com a força da gravidade. Ela faz um malabarismo até ela conseguir colocar o tapete para escorrer lá numa parede, num muro, numa cerca, numa grade. Aí o marido chega e fala, amor, agora que eu ia estender, agora que eu ia fazer. Ela fala, amor, ajuda nas tarefas de casa. Meu Deus do céu, é pior do que criança, não é? Tem marido que é preguiçoso. Os nossos, graças a Deus, não são, é ou não é? Ele fala para a mulher assim, bem, pega uma água para eu tomar, que eu estou com sede, gelada, viu? Aí ela vai lá, ela pega. Quando ela diz, bem, pega um copo d'água para mim, que eu estou, fala, água, eu estou quente aqui debaixo da coberta, não vou sair daqui não. Então, o homem, ele muito nervoso, temperamento, se ira por qualquer coisa, e você tem que decifrar o código. Por que aquele infeliz tá assim? A maior parte das vezes eu sei, é por causa daquilo. Porque a mulher, quando está chateada, ela economiza, ela faz greve, ela castiga o camarada. Então, tudo isso é depositado na conta dela mesma. Ela tem que ser aquela esposa que o marido vai olhar para ela e vai dizer, não existe mulher igual a minha.
Só que a gente faz esse comparativo de forma negativa, né? Difícil você encontrar uma mulher pior do que a minha, não existe. Ou senão um marido pior do que o meu, não existe. Então, quando a gente começa a olhar, sabe? Entender que o homem resolve os problemas dele calado. A mulher não. A mulher resolve o problema dela falando. E mulher gosta de falar. E mulher fala, e fala. E o marido, às vezes, ele quer ficar quieto. Você pode ver como é que é. O marido entra no carro, ele já desliga o som. Uma mulher não, ela quer ouvir música. Ela quer barulho. Ela quer conversar. Ele diz, não, deixa. Quando o homem se perde no caminho, primeira coisa que ele faz, o que que é? Como se isso fosse ativar o GPS interior dentro do cérebro dele. E agora ele vai saber o caminho. Mas faz parte do homem. O homem é assim. Muitas vezes explosivo. Ó, o marido tem boas qualidades. Mas a gente está falando de alguns pontos que tem que ser trabalhado. Alguém tem que falar para ele. Você fala, ele não ouve. Você fala, ela não ouve. Então tem que trazer na reunião de casais. Porque se você perguntar para a mulher, você é feliz do meu lado? Se fosse para casar, você casaria de novo comigo? Você pergunta para a mulher pergunta para você. A maior parte das vezes, o homem, ele começa a orar em línguas, só para não responder. Ou rebalabachurica. A mulher tem que entender, tem interpretação de línguas para poder entender, né? Então, gente, casamento é assim. E eu gostaria que você que está em casa pudesse vir. Deixa eu te falar, está entrando na transmissão banner? Ou não? Porque seria interessante, né? Entrar um pouquinho, não é? Tirar, para as pessoas em casa ter esse compartilhamento, né, do que a gente está passando aqui. Fica legal. Vou transmitir para eles. É um banner muito legal, gente, que nós estamos passando no telão, viu? É um homem segurando a mulher assim, ó, todo romântico, a mulher toda largadona assim, ó. Que mais? Eles estão numa varanda, no meio do mato. Ó, o papel do homem e da mulher. Vai ser muito legal essa lição. Então é legal vocês de repente virem para participar. Tem gente que perguntou, pastor, não fiz a primeira lição, está gravada, você assiste depois. E pode ir na segunda? Pode. E é de grátis, pastor? Deveria cobrar para dar esse conselho, gente. Sabe por quê? Olha, melhora a vida demais. Então eu estava falando sobre o temperamento do homem, né? Então tem muita coisa. O homem muito preocupado, sabia disso? O homem fica pensando nas coisas de casa, como vai pagar as contas, como vai pagar aluguel, água, luz, telefone, imposto. E o homem é assim. Aí ele fica quieto, fica fechado, em vez de dizer para a mulher dele, amor, estou com umas preocupações, vamos orar a respeito disso. E ó, a mulher é tua intercessora. A esposa não pode ser tua inimiga, senão ela acaba com a tua vida. Ela tem que ser tua intercessora. Amor, vem cá, vamos orar. Eu estou com um problema aqui, eu preciso. Entendeu? Qualquer coisa. A mulher precisa ser de oração do lado do marido. A Bíblia não diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos, e eu acrescentei com os seus pés também. Porque tem dia que a mulher está virada num giraia. Não é? Então, o homem tem essa questão muito muito assim, como que eu digo, do seu temperamento. É muito espontâneo, é o jeitão dele. Aí se você olhar, é igualzinho o pai. Não me compara com meu pai. É igualzinho a mãe. Não compara eu com a minha mãe. E eu vou te dar uma outra notícia. Nós somos
uma versão piorada dos nossos pais. Você vai estar quebrado em nome de Jesus. Pergunta para a esposa, pergunta para o marido. Aí a gente tem que se converter, tem que buscar restauração, tem que buscar libertação. É ou não é? Tem que ter alguém que possa cuidar da gente no relacionamento. Porque não tem sentido. O Daniel e a Michele mesmo falou a respeito de pessoas que vivem sem intimidade no relacionamento, com uma situação mal resolvida durante anos. Eu atendi um pastor 3 anos, amados. 3 anos. Na secura. Eu falei, gente, era tão simples a questão. 10 minutos de conversa a gente resolveu. 2 horas da manhã ele mandou recado. Pastor, glória a Deus. Muito obrigado pelo conselho. Deus foi poderoso nesta noite e nos abençoou. Eu pensei que ia ter uma parada cardíaca, mas eu estou dando ainda um gás. Obrigado, Deus abençoe. É assim. E a gente fica perdendo tempo, gente, com tanta bobagem. Aí o que acontece? Olha o que a Bíblia diz, que os inimigos, eles são, senão os da casa. Um fica contra o outro. Deixaram de ser parceiros, viraram inimigos. Ninguém torce mais por ninguém, um constrói, outro derruba. E a Bíblia diz o quê? Que uma casa dividida não prospera. Aí você não sabe por que está faltando dinheiro, por que os negócios estão amarrados, porque você só tem prejuízo. Amarra a vida. Agora eu sei identificar quando o marido chega dando risada na igreja, igual Jesus sempre está dando risada. É só falar, ó, felizinho. Mas tem marido que chega, o Adiel, eu sei, mais ou menos. Moisés está felizinho também, está rindo à toa. Olha lá, ficou vermelho, Adiel. Brincadeira, Lê. Tá cansado, né, filha? Obrigado por ter vindo outro substituir o Paulinho, viu? Deus abençoe. Moisés também, né? Pentecostal, né, Moisés? Fogo puro. Enfim, Leandro. Ó o Leandro, ó. Nessa hora ele fala, ele pensa, ele não fala. Ele fala, vou dar um tiro, hein? Mas, gente, precisamos ser felizes, é ou não é? Vocês não riem em casa, eu tenho que trazer vocês aqui para rir um pouco. Desobilar o fígado. Tá bom? Ó, então, ó, amanhã, hein? O papel do homem e da mulher. Quer saber qual é o papel? Vocês vão aprender amanhã, tá bom? O próximo banner, qualquer, Dia das Mães, reunião especial, domingo. Amém? Tem um irmão que falou assim, pastor, culto é para Deus, não pode ser para mães. Ô ignorante, desculpa, irmão. Mas é ignorância. Porque nós não estamos roubando o culto de Deus. A Bíblia não diz a quem honra, honra. Não é um culto de honra à mãe. É um culto de honra é um culto a Deus, mas nós honramos as mães também, honramos os pais. Aí fora é só uma data comercial, é só para vender. Nós na igreja não. Nós precisamos aprender a amar os nossos pais. Agora, dia especial das mães, nós precisamos amar as mães, é ou não é? Então aproveita, honra a mãe, compra um presentinho legal para ela. Ah, pastor, não tem dinheiro para dar presente, não. Não passa lá no R$1,99 comprar aquele cachorro que só mexe a cabeça. Para que dá um negócio aqui para a mãe? E chega lá, a mãe fala, que meu filho me deu, mexe na cabeça do cachorro. Você pergunta para a mãe assim, mãe, o que você está precisando? Faz uma força, compra lá em suadas e eternas prestações.
Mas dá uma coisa que ela vai ficar contente. E mãe também fala, não filho, traz só o franguinho de domingo, tá bom. Não, honra sua mãe. Marca o dia. E outra coisa, dia das mães não pode ser só um dia no ano, é ou não é? É o ano todo. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e estava falando sobre isso, que para nós, eu e ela, dia das mães é o ano todo, é ou não é? Tem dia que o filho fala, meu Deus, ele chega, ele fala, pode, a filha, né? Mãe, eu vou limpar a casa, eu vou arrumar, eu vou organizar, vou botar roupa para lavar, para bater no tanquinho, eu vou fazer o almoço, eu vou... Bom dia. Um dia. Então tem que ser o ano todo, né? Lembrei daquele peixinho, Rose. Temperadinho, que você fez. Nessa hora dá uma fome, não dá? Vocês estão com fome? É, vocês, peixinho caprichado, né, meus? É, né? Mas viu, Everaldo? Ó o peixinho lá. Sabe aqueles que é aperitivo que chama? Como é que chama? Pesca lambari na represa, nunca vi um negócio desse. Dá até dó dos bichinhos. Esse não cresce mais, né, Milton? É daquele tamanho. É gostoso, o temperinho estava. O que você falou que colocou? É o limão pepper. Ok, dia das mães, domingo. Olha, vamos fazer um acordo aqui. Traz a sua mãe. Quem está em casa, por favor, traga a mãe. Deu para projetar, ô Mateus? Aí põe só um pouquinho para não ficar só na tela, né? Igual TV. Obrigado, filho. Agora, um outro banner. Graças a Deus, fomos abençoados mais uma vez. Amados, queria que você ficasse no meu lugar no dia 10, dia 20 e dia 30. Olha, é um desafio, mas Deus nos encoraja, Deus nos capacita e Deus nos abençoa. Amém? Graças a Deus pagamos todas as nossas contas, para louvor, honra e glória do Senhor, e eu quero agradecer muito a essa igreja que tem um coração tão generoso. A Bíblia diz que o generoso, a alma do generoso prosperará. Amém? Então você vai prosperar muito em nome de Jesus. Agradeço desde a menor oferta que foi dada até a maior oferta que foi dada a todos os irmãos que foram assim muito abençoadores. Amém? Dá uma ouvidinha, Mateus, na transmissão, para ver se eu não estou brigando com o teclado e o teclado não está brigando comigo, tá? Domingo foi uma briga feia aqui. Amém? Vamos fazer uma oração? Diga assim: Deus, eu quero abençoar todas as pessoas deste ministério que contribuíram com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente. Honra cada irmão que, além de dar aquilo que já tinha dado, deu uma semente extra. Abençoe, Senhor, os nossos empreendedores, empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de vida ou sonham em ter o seu próprio negócio. Abençoa o trabalhador comum, abençoa, Senhor, todos aqueles que precisam de uma promoção, aumento de salário, reconhecimento do seu ofício. Libera da tua bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Amém? Muito bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, por favor, em Mateus, capítulo de número 12. Acharam? Mateus 12, 43.
Quem achou, diga amém. Mateus 12:43 diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Até aí. Pai querido, continue falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Queremos receber em nosso coração da tua revelação, para sairmos daqui diferentes de como entramos, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Esse versículo, ou melhor, esta passagem, é uma mensagem do próprio Jesus, onde ele fala de quando um espírito sai da vida de uma pessoa. E é interessante isso, porque a maior parte das pessoas com quem convivemos, elas sofrem de algum tipo de perturbação espiritual. Se não se trata de algo interno, de dentro, se trata de algo de fora. Então, a opressão, ela pode acontecer de espíritos que agem externamente. Agora, a possessão se trata de espíritos que entram e assumem o controle daquela pessoa, daquela vida. E aqui o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa tem uma experiência real com Deus, não estou dizendo uma experiência meramente religiosa, eu estou falando de uma experiência profunda. Pastor, como é que eu faço para ter uma experiência profunda com Deus? Você tem que desejar no teu coração. Eu já fui religioso, e as experiências que eu tinha eram superficiais, eram rasas, até um dia que eu ouvi uma mensagem que me desafiou, porque se de Deus não pode ser aquilo que nós temos vivido de uma forma tão obtusa, tão limitada. Eu acredito que tem muito mais de Deus para a sua vida. Então, quando eu ouvi uma palavra que me desafiou, eu comecei a buscar com mais intensidade. Eu queria receber de Deus tudo aquilo que Ele tinha para a minha vida. E para isso acontecer, você tem que se entregar. Você tem que fazer concessões e renúncias. Porque se tem algo que Deus exige de você, que quer viver uma experiência profunda, é ter uma vida de santidade. E tem coisa na nossa vida que nos contamina e nos afasta da presença santa de Deus. Então é por esta razão que nós precisamos fazer concessões, fazer renúncias, abandonar o pecado secreto, oculto, de estimação, porque o diabo sabe que se prender você nestas pequenas coisas, você não vai ter uma experiência real com Deus, você vai viver uma vida sempre religiosa. Hoje você está bem, amanhã não está. Hoje você está de pé, amanhã você está se arrastando. Hoje você está cheio de fé, amanhã
você está vivendo uma vida de derrota, de fracasso, de frustração, de desilusão. Então Deus, Ele quer ter uma experiência real contigo. E quando a gente tem uma experiência real com Deus, a gente vai viver o que muitas vezes se chama de autolibertação. Por quê? Tem gente que quer ser liberto assim: põe a mão na minha cabeça, chama o demônio e manda embora. Agora tem gente que ela entra numa esfera de relacionamento tão estreito, profundo, particular, íntimo, pessoal com Deus, que os demônios não suportam a glória de Deus, e eles vão embora. Eles não ficam morando ali, dentro daquela pessoa. E Jesus usou um exemplo, falando de casa, que quando o demônio sai, ou o espírito imundo sai, aquela pessoa, ela fica com a casa, que é o seu coração, o seu espírito, vazio. E estes espíritos, eles vão perambular, eles vão andar por lugares secos e áridos, e não encontrando pousada, eles querem voltar ao antigo endereço. Aí chega lá, encontra a casa vazia, arrumada, decorada, ou seja, está esperando que eles voltem. E ele não vem sozinho, porque ele foi derrotado. Ele traz consigo mais 7 demônios. E a situação daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, o nosso corpo é a casa de Deus. Por isso que a Bíblia fala, é templo, é morada, é casa, é residência, é tabernáculo. Então, Deus nos fez para receber o Espírito Santo de Deus, e não espíritos malignos. O que significa demônios? Espíritos malignos, e não espíritos imundos. Por quê? Porque eles operam em nome do inferno. E o diabo, ele faz de tudo para matar, para roubar, para destruir você. Então, qual é a revelação? Nós ensinamos semana passada sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre Pentecostes hoje, uma mensagem contextualizada, atual, contemporânea do Espírito Santo. Deus, Ele tem algo para fazer na nossa vida. Jesus é o batizador, e você precisa estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Este é o segredo. O diabo quer que você esteja vazio, porque daí ele pode entrar e tomar o controle. Ele ataca as tuas emoções, teus sentimentos, tua vida amorosa, afetiva, seus relacionamentos. Ele ataca você na tua vida profissional, social, espiritual. Pode ver que tem gente que está dentro da igreja, mas ele não consegue se firmar. Por quê? Existem espíritos que ainda estão atuando na vida daquela pessoa, e ela precisa de libertação. Ela precisa entender isso e buscar esta libertação. Ela precisa ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto. Ela precisa ir para a palavra,
para receber uma revelação da parte de Deus, para não ser mais manipulada pelas forças ocultas. Ela precisa do Espírito Santo para ter sabedoria, discernimento, estratégia. Tem gente que diz assim: pastor, eu não consigo orar. Já é um sinal de que existe um espírito de oposição agindo na sua vida. Pastor, eu não consigo jejuar. Já é um sinal de que existe um espírito de oposição na tua vida. Pastor, eu não consigo vir nos cultos. Existe um espírito de oposição na sua vida. Esse espírito pode trabalhar através do cansaço. Chega na sexta-feira, a pessoa diz assim: eu não consigo ir para a igreja. Por que vocês conseguem? Porque vocês estão vivendo debaixo do poder da superação. É a graça de Deus que fortalece vocês para fazer aquilo que os outros não estão dispostos a fazer. E tem uns que escolhem não vir mais. Eu quero ser domingueiro, como eu era da outra igreja antes de eu me converter. Só ia no domingo. E de repente a gente vira esse religioso que acha que não tem importância estar num culto, debaixo de uma unção, para receber algo que só Deus pode nos entregar. Tem coisa que você vai receber quando você ora, quando você se tranca em algum lugar, lá no seu quarto, na sala, ou qualquer outro lugar, que você estabeleceu como altar, para buscar a Deus. Então, tem coisa que você recebe, porque você está buscando lá. Mas tem coisa que você recebe, quando você se torna igreja coletiva. Quando nós nos tornamos um só, como congregação dos santos. Quando de repente a unção de Deus se manifesta e como uma nuvem nos engole. E somos tocados. Então, Deus ele se agrada quando nós somos comunidade. Porque hoje existe um movimento que não é mais velado, é explícito, onde as pessoas elas estão apregoando, defendendo e estabelecendo como verdade de que a igreja não é mais importante, que elas podem cultuar a Deus em qualquer lugar. Não podem se esquecer que Deus, através de Jesus, estabeleceu a igreja. Então a igreja ela existe com um propósito. A igreja não é o prédio. A igreja sou eu e você. A igreja somos nós quando nos juntamos. Então Deus ele se agrada quando você compreende este mover. Então você está aqui por um propósito santo e divino. Você está aqui buscando a sua autolibertação. E quando vem essa autolibertação? Quando a sua fé é ativada. E a Bíblia diz assim, que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em cada culto, você tem que ser descontaminado um pouquinho. Se não de todo, pelo menos em alguma coisa, um pouco. Então você vai ouvindo as mesmas verdades, e a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que quebra a pedra, que quebra a penha, que esmiuça, que esmaga, que despedaça a penha, ou seja, toda resistência que muitas vezes existe dentro de nós. Então às vezes a pessoa não vem por uma questão de cansaço, não vem por uma questão de preguiça, não vem por uma questão de acomodação. Eu me lembro de uma situação que um irmão não vinha nos cultos mais de sexta-feira. Aí ele dizia para a esposa, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. A esposa abriu a boca um dia e disse assim, quando você ficar doente de verdade,
com uma doença mortal, aí você vai ter razão de falar. E ele ficou muito doente. Por quê? Porque nós vamos estabelecendo sentenças na vida da gente. Quando você compreende o porquê do culto, eu preciso me fortalecer em Deus. Você conhece a tua condição. Você sabe que psicologicamente você não está legal. Você conhece as suas áreas de fragilidade, de impotência, de fraqueza. Você sabe que está precisando de ajuda. E não é o homem que vai te ajudar, é o próprio Deus que vai te ajudar quando você tem uma experiência com Ele. É impossível você cruzar o caminho de Jesus e Jesus cruzar o teu caminho e nada mudar. E você tem que sair daqui com essa responsabilidade. Fala, olha, em todo culto eu vou receber uma palavra profética, vou guardar no meu coração, vou gravar na minha mente, vou abrir minha boca, vou profetizar, vou chamar as coisas que não são como se já fossem. Porque eu preciso mudar minha realidade. Chega uma hora que você cansa. Sabe por quê? Você não é essa pessoa. Você vai orar, você diz assim, olha, Deus, eu não conquisto nada, eu não realizo nada, eu não consigo avançar, minha vida não muda. É sempre a mesma lenga-lenga. Agora, quando você começa a profetizar, Deus, eu nasci para cumprir um propósito. Diga aí, eu nasci para cumprir um propósito. Mais uma vez, eu nasci para cumprir um propósito. Eu nasci para fazer a tua vontade. Eu nasci para andar na tua presença. Eu nasci para glorificar o teu santo nome. Por isso, mova-te em minha vida, através do teu Espírito, e me enche como unção nova e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Sabe por quê? Você não é esta pessoa que o diabo diz todo dia para você que você é. Alguém fala mal de você, e você acredita na pessoa que falou mal, nas mentiras e nas baboseiras que ela falou a seu respeito. Eu vou falar algo para vocês. Ninguém aqui dentro desta sala é mais atacado do que eu. Todos os dias eu sou caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública. E sabe o que eu faço? Perdoo, libero e abençoo. Sabe por quê? Tudo que falam não é a minha verdade. Deus conhece o meu coração, e a Bíblia diz, se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Qual é a tua verdade? Não se mova por fofocas, por mentiras, por intrigas. O diabo sempre vai querer atacar teu ponto fraco, e é por isso que tem irmãos que não conseguem ter raízes em Deus, porque o diabo ataca, e ele acaba caindo nas mentiras, nas lorotas, nos ataques do diabo. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos posicionar. Os espíritos malignos saem. Diga, os meus já saíram. Diga aí, se não saíram, vão sair hoje. Você acredita que tem irmãos que disseram assim, pastor, eu não vou mais sexta-feira não, porque manifestou demônio. Eu falei, irmão, deixa eu te falar algo. Antes de manifestar demônio, manifestou a glória de Deus. E por conta da glória de Deus manifesta, os demônios não podem suportar aquele ambiente de glória. É por isso que eles manifestam. É por isso que eles se revelam. Eles não suportam o ambiente de glória. E não era para a gente se alegrar por conta de alguém que está sendo liberto?
descontaminado, limpo, onde Deus está fazendo uma obra linda na vida dessa pessoa. Nós tivemos reuniões aqui neste prédio, onde cerca de 30 pessoas se manifestavam na mesma hora. Era muito lindo de ver esta unção de Deus descendo sobre este lugar. Deus formou muitos libertadores. Mas pastor, a gente quer ver isso hoje. Preste atenção. Tem gente que quer ver o circo pegando fogo. Tem gente que quer assistir espetáculo. Mas tem gente que quer cultivar a glória de Deus na sua vida. Esta unção de libertação, nesta proporção, pode acontecer de novo. Se o Espírito Santo quiser se manifestar, glória a Deus. Aí tem gente que fala, pastor, mas os demônios não estão se manifestando mais. Eu digo, graças a Deus. Já pensou as mesmas pessoas caírem a vida inteira endemoniadas? Então nós precisamos andar na presença de Deus, libertos, e começar a pregar e trazer outras pessoas para serem alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Então tem muita gente que está precisando ter uma experiência com Deus, e você pode trazê-la na sexta-feira. Termina a reunião, você pode dizer, pastor, só pode fazer uma oração para essa pessoa? E eu sempre pergunto, você quer que eu ore pelo quê? A não ser que o Espírito Santo me fale. Não significa que sempre a pessoa vai cair, ou tem que cair, ou coisa do tipo. Não, cada caso é um caso. Tem gente que pisa na igreja, os demônios vão embora e nunca mais voltam. Agora tem gente que é uma briga. Por quê? Ela é um perigo para o inferno. O diabo não quer sair daquela casa, ele é teimoso. Ele já recebeu ordem de despejo e ele não quer sair. Ah, mas a gente chama o pelotão de Deus e tem que sair na marra. Amém? Uma vez fui expulsar um demônio. Aí o demônio falou assim, a pessoa, ela era normal, mas ficava assim. Aí o demônio dizia assim, eu sou aleijado. Eu falei, então, já que não sai correndo, sai rolando, né? Mas que tem que sair, tem que sair. Vai embora em nome de Jesus. E se ficar na frente, a gente atropela, é ou não é? Então, gente, presta atenção nisso que eu estou te falando. Vocês precisam entrar nesse processo de Deus, porque Deus vai usar vocês. E eu tenho pregado nos cultos de sexta-feira, e a tônica da nossa mensagem é esta: Deus vai usar vocês. Deus vai fazer grandes coisas através da mão de vocês. E tem gente que fala, não pastor, essa é responsabilidade sua. O pastor pastoreia, ovelha gera ovelha. Então olha só, como que você identifica a opressão maligna na vida de alguém? É só olhar para os sinais. Tem gente muito briguento, não é? Essa questão do vício do álcool, da embriaguez, não é? Essa questão do vício, quando não da bebida, das drogas. Agora vocês viram que chegou uma droga aí muito mais forte, e as pessoas ficam aí como um zumbi, num estado assim de catarse. É um negócio horroroso. O camarada, ele dá uma brecada aqui, ele congela aqui, daqui a pouco ele despenca. Ele perde a consciência, não come mais, só quer saber de usar droga. Quantos casamentos estão acabando e a gente não faz nada? Tem que acompanhar esse casal, falar, olha, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou marcar cerrado. Eu vou estar orando por vocês, marca atendimento, traz para falar comigo. O que a gente puder fazer, vai fazer. Vamos colocar esse pedido para os intercessores orar. Amém? Quantas situações de doença, de enfermidade. Tem doença que é física, tem doença que é psicossomática,
tem doença que é espiritual, amados. Mas Deus tem poder para curar tanto a física, a psicossomática, como espiritual. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Amém? Então, imagina só. Nós não podemos ser aquelas pessoas que a vida inteira quer comer das migalhas que caem da mesa. Eu vim hoje aqui no culto para ver se Deus se lembra de mim hoje. Como aquele homem na beira do tanque de Siloé. 38 anos lá, esperando um anjo agitar as águas para cair lá dentro. O primeiro que caísse, recebia um milagre. Aí Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? Ele falou: mas não tem ninguém para me botar no tanque. Você quer ser curado? Faz 38 anos que eu estou aqui buscando a minha cura. Você quer ser curado? Ele estava falando com a própria cura, com Jeová Rafá, o Deus que cura. E ele não sabia, ele não entendia, ele não tinha o entendimento, a revelação. Então, ele estava lá buscando as migalhas que caíam da mesa. E a gente vem aqui, nessa situação, a gente chega aqui: Deus, me livra só mais esta vez. Deus, me cura de novo. Deus, me estende a mão. Deus, faz alguma coisa pela minha vida. E sempre a gente está correndo atrás das migalhas. Sabe por quê? Você não entendeu ainda que é filho de Deus, que é filha de Deus. Você tem que viver uma outra realidade. Mas pastor, como é que eu vou viver essa outra realidade? Você tem que entrar na quarta dimensão, na dimensão de Deus. Você precisa trazer essa glória, essa presença, essa unção, esse poder para a tua vida. Em vez de reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar, você vai glorificar o nome santo do Senhor. Até mesmo pelos desafios, pelas lutas, pelos embates. E quando o diabo se levantar, ele se levanta para cair em nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus você é mais que vitorioso. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Sabe o que quer dizer esse versículo? Se Deus quiser fazer alguma coisa, ninguém vai poder atrapalhar. O Senhor é com você. Então você tem que profetizar todo dia isso: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu conquisto, eu tomo posse da minha herdade, eu vou romper. Porque o Espírito Santo me capacita, me habilita. O Senhor tem me adestrado ao longo de todo o tempo que você anda caminhando com Jesus. E você não pode se vitimar. Sabe aquela coisa? Eu sou o coitadinho querido do Senhor. Deus não tem filhos coitadinhos. E nem filhos privilegiados ou favoritos. O que muda uma situação é tua iniciativa. De você dizer assim: todos os dias eu vou acordar mais cedo para orar um pouco. Todos os dias vou acordar mais cedo para orar um pouco. Todos os dias eu vou ler um capítulo da Bíblia, 2 capítulos, 3 capítulos. Começa lá no Novo Testamento, terminou em Apocalipse, volta em Mateus. Kenneth Hagin estava paralisado em cima de uma cama durante muitos anos. E tudo que ele fazia era ler e reler o Novo Testamento. Ele disse que antes da sua primeira pregação, ele já tinha lido o Novo Testamento mais de 100 vezes. Imagina você o que vai acontecer com você e na sua vida e na vida de outras pessoas, se você começar a entrar nesse mover. Você deixa de ser religioso. E você fica assustado com o que Deus começa a fazer.
E Deus, Ele vai tocar pessoas próximas de você, pessoas que tinham um coração muito duro, pessoas que não queriam saber de Deus. E Deus, Ele trata o coração, e Deus converte, né, Rose? Né, Hamilton? Pior do que o Leandro não tinha. A gente sempre olha para o outro, né? Pior do que nós, gente. E olha, quando Deus nos chamou, Ele sabia com quem estava lidando. E Ele te ama, torto do jeito que você é. Mas você tem que desejar mudança. Você tem que querer. Você tem que trabalhar isso todos os dias na tua vida. Eu não vou fazer mais isso. Não posso, não quero, não devo, não vou. Não posso, não quero, não devo, não vou. Mais alto. É assim que funciona. Sabe por quê? Se você ficar flertando com o pecado, você vai cair. Não tem essa de dar mais uma olhadinha, mais uma bebidinha. Se aquilo vai te trazer morte espiritual, se aquilo vai quebrar a tua comunhão com Deus, se aquilo vai te roubar a bênção, preste atenção no que eu vou te falar, ó. Comece a analisar isso. Cada vez que você peca, você perde uma bênção, uma oportunidade, tem algum tipo de prejuízo, alguma coisa acontece. É assim ou não é, Gustavo? É assim ou não é, Bárbara? É desse jeito. É Solange? Simone. A gente tem uma Simone, que é a esposa do Marcos, que é uma benção. Então, Simone, é assim. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se blindar. Eu quero viver uma outra realidade. Sabe por quê? O diabo açoita muito as pessoas. Você olha para as pessoas, a fisionomia é de sofrimento, é de tristeza. São tantas perdas, são tantas dores, e a pessoa, ela está aqui por misericórdia. Então eu quero te falar uma coisa, no lugar do espírito mau, o Senhor tem para você o Espírito Santo, e o Espírito Santo, você todos os dias, você não vai convidar Ele para entrar em você, porque a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, Ele já mora, reside, habita dentro de você. E não tem essa coisa, o Espírito Santo vai embora, daqui a pouco volta, vai, volta. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o que acontece é que o Espírito Santo fica triste com você. Então não minta, não engane, não prejudique, não seja desonesto. Você sabia que dá para a gente não explodir? Eu tenho uns irmãos que têm feito libertação, eles estão assim, uma belezinha. Pastor, eu era muito nervoso, agora eu me seguro. Já faz tempo que eu não estou brigando com a minha mulher, que eu não dou mais soco em lugar nenhum, que não xingo, que não falo palavrão. Olha que bênção. É assim que funciona. Você começa a ser tratado pelo Espírito Santo, Ele começa a mudar sua natureza caída. Então agora, eu começo a me parecer com Jesus. Tem gente que a gente olha para a pessoa, a gente se comove, porque aquela pessoa, ela não sabe o que está fazendo. Lembra de Jesus quando Ele foi crucificado? Ele está lá para morrer, e Ele diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Se esta pessoa com quem você convive soubesse o que está fazendo, não faria. E outra coisa, a gente muitas vezes é pior do que o outro. Só que quando é com a gente, parece que dói mais. Então nós precisamos do Espírito Santo, amém? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Diga assim comigo: Espírito Santo, tu habitas dentro de mim. Eu fui escolhido. Eu sou residência, morada, templo, igreja. Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero transbordar, eu quero viver o Pentecostes hoje. Eu quero que a minha realidade espiritual mude, porque quando eu estou liberto no meu espírito, eu vou viver a plenitude da tua bênção na minha vida. Opera, Deus, em mim. Jesus, tu és o batizador. Me batiza no Espírito Santo. Eu quero ser cheio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corre cala babahachara malababahasso. Oh rene candarishi hala manayasa. Oh recandalabasu shikala manassa. Senhor, marca estes irmãos, marca estas irmãs. Que eles sejam cheios do Espírito, que sejam descontaminados, que sejam limpos, que sejam santificados, que eles saiam da tua presença hoje diferente de como entraram, e que o teu Espírito Santo faça uma obra linda na vida deles, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Glória a Deus. Queridos, vamos entregar nossa oferta a Deus. Deus merece a tua oferta? Diga sempre. Quem é que oferta? É aquele que ama. Aquele que não ama não oferta. Por quê? Porque ele não está liberto na área da liberalidade. Ele pode até entregar alguma coisa, mas não é nada significativo, nada importante, nada especial. Mas Deus, Ele quer te dar coisas preciosas, quando você compreende que este momento no culto é um momento de adoração. É um momento onde você se rende ao Senhor e você diz: eu preciso cooperar com esta obra na terra. Eu preciso abençoar esta igreja em Bragança Paulista. Mais pessoas precisam ser salvas, alcançadas pela graça e favor de Deus. Eu creio que Deus vai te levantar neste lugar como um grande dizimista e ofertante na casa do Senhor. Eu creio que Deus vai te levantar aqui como coluna forte na casa do Senhor. Você que está desempregado, você que tem sonhos, projetos, você que tem objetivos de vida, você que sabe que espiritualmente alguma coisa está amarrando, eu quero te falar que o dízimo, a oferta, a semente liberta e libera. Amém? Se você não trouxe hoje, traga a tua oferta no domingo e creia que Deus, Ele recebe a tua semente, e a tua semente vai crescer, vai germinar, crescer, florescer e dar frutos. 30, 60, amém? É 30, 60, 100 por 1. Tudo bem? Muito frio aí? Muito frio? Muito frio aí? Cuidado para não engolir a palheta, hein? Se engolir, devolve amanhã. Vamos ficar de pé. Se você vai fazer o seu Pix, o Pix está em tela. O nosso Pix é o CNPJ da nossa igreja, 01014-097/1000-54. Gostaria que você fizesse seu depósito, transferência, ou até mesmo entregasse na administração, mas nesse domingo você tem a oportunidade de entregar no culto, tá bom? Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você. Aleluia. 3, 4 e... De manhã semeia, semeia, semeia tua semente, e à tarde não deixe suas mãos de o fazer.
estou com Deus. Tem um irmão que cantava assim, de manhã sem meia. É semeia, gente, semear, tá? Tinha alguém que cantava, pai faz zum, né, Mi? Me lembra dessa história. Pai faz zum, faz no zum. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa os dízimos, as ofertas e sementes. Libera da tua bênção, da tua graça, misericórdia, bondade, amor e favor sobre a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, por estas pessoas queridas que vieram hoje como nossas convidadas e que estão aqui para receber algo que só o Senhor pode dar. Abençoe estas pessoas, nossos queridos convidados e visitantes. Abençoe aqueles que estão assistindo a nossa live pela primeira vez, aqueles que estão se inscrevendo no canal do YouTube, aqueles que vão seguir o Face da Igreja da Fé Cristã. Abençoe cada pedido de oração e o projeto de vida que está aqui. Em nome de Jesus, abençoe o curso de casais amanhã, abençoe também a reunião com os nossos jovens e o culto de domingo, em nome de Jesus. Pai, olha para todos aqueles que numa grande corrente de fé neste momento, estão unidos a nós, buscando a tua face. Olha para aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de prosperidade, de livramento. Em nome de Jesus, seja com os teus filhos e filhas, em qualquer lugar que porventura estejam, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada uma destas pessoas que se unem a nós em oração, em nome de Jesus. Amém. Um final de semana abençoado a vocês e Deus abençoe a todos. Deus abençoe.